Bom, vamos começar então uma conversa muito simpática, mas uma conversa que eu gostaria muito que vocês refletissem sobre tudo que a gente vai falar. O capítulo a ser abordado hoje, se em algum momento eu baixar o tom de voz, ou se eu estiver gritando demais, pode acontecer isso também. Por favor, alguém fala menos, Sandra, não precisa gritar. Eu estou preocupada para vocês ouvirem aí atrás. E se eu falar muito baixo, alguém também, por favor, me alerta. A única diferença entre eu e vocês é que eu estou em pé e vocês estão sentados. A única diferença é que eu sou baixinha e vocês provavelmente são bem mais altos do que eu também. Então, estou aqui aprendendo junto, porque toda vez que a gente estuda, lê, se prepara, a gente também está estudando, a gente também está pesquisando, a gente também está entendendo com mais sabedoria algumas passagens que o nosso mestre querido nos deixou. Então a diferença é muito pouca entre nós, tá bom? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão. Se alguém quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, porque a intenção aqui é trocar conhecimento e experiência. O Evangelho, no capítulo 15, tem a máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Primeira pergunta: que salvação é essa? Do que a gente tem que se salvar? Alguém já perguntou isso para si próprio? Vale responder, tá? E vale nota. Estou anotando aqui o nome de cada um. A gente se salva do quê? Dentro dos dogmas mais antigos, com todo respeito a todas as outras religiões, porque esse lance de dividir religião em quadrados, isso daí foi coisa do humano, né? Jesus, quando veio, não falou, olha, vai ter a religião A, a religião B, religião C. Mas a gente foi fazendo umas mudanças aqui, outra colar, e foi começando a ter divergências e teve algumas divisões. Nada errado, está tudo certo, não tem nada errado. Se você entra numa igreja lá de cima, ou lá de baixo, ou aqui, numa casa de oração, não tem nada errado. Às vezes a caminhada é um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo, a tal da salvação. Salvação do quê? De nós mesmos. Na nossa reflexão, dentro da nossa doutrina e amada Espiritismo, a gente na nossa caminhada, a gente segue um caminho de evolução espiritual. Não dá para acreditar que numa única vida, essa vidinha que a gente está levando aqui, aperreada, com um calor danado, acontecendo 300 coisas, que numa vidinha só a gente vai resolver todos os nossos problemas. Fora que tem problema que a gente diz, mas o que eu fiz para estar passando por isso? Poxa, minha vida não está assim tão ruim, mas tá, hoje o negócio está difícil. Mas e aí nas vidas passadas? É um alento para a gente poder se fortalecer pensando assim. Poxa, mas hoje eu estou sendo bem bacana, eu estou melhorando, eu estou tentando mudar para melhor, estou tentando fazer minha melhor versão, eu estou tentando ser uma pessoa do bem, me corrigindo naqueles defeitinhos, eu estou tentando ser menos egoísta, menos materialista, mas eu não saio do buraco. Calma, quantas vidas teremos? Então, estica a tua visão para trás, estica a tua visão para frente, para você compreender o que hoje você passa. E esse capítulo está ligado com isso também. Fora da caridade não há salvação. Jesus, numa passagem escrita deixa eu colar aqui, por Mateus, ele fala aqui o seguinte, que
Aonde que a gente enxerga o Pai Criador, a centelha divina? Lembrem, todos nós somos filhos de um único Pai Criador. Todos nós somos irmãos em Jesus, filho do Pai Criador, que a maioria das doutrinas chamam de Deus. Não vamos entrar em detalhes em relação a isso e ficar filosofando. Se todos nós somos irmãos, nessa passagem do Evangelho de Mateus, que está nesse capítulo, quando então perguntaram para Jesus: Senhor, quando nós vimos um faminto, chuva, quando nós vimos um faminto e nós demos de comer. Eu estou fazendo uma tradução aqui literal para um português mais contemporâneo, tá bom? Não estou falando nos termos bíblicos aqui, tá? Porque o termo bíblico é assim: quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos. Então, vou falar no português real, no português para todo mundo entender, tá bom? Então, quando é que a gente viu o Senhor sem abrigo e a gente abrigou? Quando é que o Senhor estava com pouca roupa e nós te vestimos? Quando o Senhor estava com sede, nós lhe demos de beber? Quando o Senhor estava com fome, nós demos comida para o Senhor? Então ele responde: eu vos digo que em verdade, que todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais carentes, mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. A partir do momento que Jesus nos fala que no outro, que está na nossa frente ou do nosso lado, é um irmão, a gente começa a raciocinar diferente. Vão comigo. É complicado realmente olhar, por exemplo, como é seu nome? Jefferson, dizer, olha que irmão legal. Não conheço o Jefferson, nunca vi na vida. Mas ele é meu irmão. Ela é minha irmã. Eu sou a irmãzinha de todos vocês aqui também. Se a gente olha com um olhar mais profundo, é mais fácil da gente compreender o que esse capítulo nos fala. Vou continuar. A conversa é longa, mas eu espero que seja bem produtiva e rendosa. Aí vem um trechinho aqui do Evangelho de Lucas. Quando Jesus era muito testado, né? Tudo que ele falava, que juntava a multidão, sempre tinha um doutor da lei, sempre tinha um fariseu, que tentava ali testar Jesus Cristo com alguns questionamentos, né? E Jesus, um ser iluminadíssimo, que a gente não sabe como é que coube naquele corpo, sempre tinha uma boa resposta para dar. Mas a resposta de Jesus, se vocês prestarem bem atenção, nunca é uma resposta direta. Isso, Jesus, assim, assado, meu filho. Não, ele fazia com que a gente refletisse, para cada um chegar no seu tempo, na sua conclusão. Porque o tempo de cada um é diferente. Eu tenho o meu tempo de amadurecimento, você tem o seu, você tem o seu. Então Jesus, quando ele respondia para que você refletisse e no seu devido tempo você compreendesse. Então o doutor da lei, se levantando, disse então para Jesus, para apoquentar Jesus, para ver se ele caía numa armadilha, né? Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O rapaz perguntou lá, o doutor da lei. Jesus então responde: o que está escrito na lei? Lembram que na época de Jesus se seguia as leis de Moisés, que ele veio trazendo não é uma nova lei, ele veio trazendo
uma nova interpretação dessa lei de uma maneira mais branda, mais amorosa, mais acessível. Então ele responde: o que está escrito na lei? Pergunta lá para o doutor da lei. Como é que o senhor lê isso? Então o doutor da lei vai responder: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e também o vosso próximo como a vós mesmos. Isso não é nada diferente que eu estou falando para vocês, não. Vocês já ouviram isso, né? Ama o seu Deus acima de tudo, ama seu próximo como a você mesmo. Então, esse sacerdote, então, aliás, o Jesus então lhe diz: pensa sobre o que eu te falei. Aí Jesus vai contar uma parábola, exatamente para poder responder melhor essa pergunta. Porque ele pergunta: e quem é o meu próximo? Eu tenho que amar todo mundo e o meu próximo, mas que próximo é esse? Aí Jesus então responde: vou contar uma parábola. Alguém lembra da parábola do bom samaritano? Vou contar resumidinho, tá? Porque assim, eu estou olhando vocês de olho no relógio. Eu sou muito disciplinada com hora, viu? Qualquer coisa você me avisa, qualquer coisa, tá bom? A parábola do bom samaritano é assim. Tinha uma pessoa que foi assaltada num determinado caminho. Essa pessoa foi machucada pelo assaltante e ficou lá ao relento. Ficou lá jogada. A primeira pessoa que passou foi um sacerdote do alto clérigo judaico. Passou, olhou, foi embora. A segunda pessoa que passou foi um levita. O levita é assim, os judeus eles tinham naquela época muitas repartições, digamos assim, tá? E o levita era um judeu entendido também no assunto relacionado às leis de Moisés e era um dos responsáveis pelo templo. Ele não era sacerdote, mas ele trabalhava no templo também. Então era uma pessoa que teoricamente deveria ter entendimento do que é ser bom, do que é ser caridoso. O levita passou, olhou, foi embora. Por último passou um samaritano. O samaritano ele era muito discriminado. O samaritano ele tinha algumas leis um pouquinho diferentes dos judeus. Eram judeus também, mas eles tinham algumas referências um pouco diferentes. Tinham alguns hábitos um pouco diferentes. E por isso mesmo eles eram discriminados. Então o samaritano era assim uma coisa que tinha que ser evitado. Era tão diferente que os samaritanos tinham o templo dele mesmo, diferente do templo de Jerusalém, tá? Aí o samaritano passou, se compadeceu. Tá aqui. Se compadeceu e foi ajudar. Levou para uma pousada, entre aspas, né, que era outro nome que dava. Colocou na pousada, pagou alguém para cuidar dele. Aí Jesus então se volta a quem tinha perguntado para ele quem era o meu próximo. E perguntou assim: qual destes três vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Pois, lhe disse Jesus, então fazei o mesmo. Isso é uma lição para nós. Quem é o nosso próximo? É meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu tio, meu avô. É só minha família. Não. A partir do momento que nós temos uma irmandade espiritual, qualquer um é nosso próximo. Até aquele pobre coitado que a gente passa ali no centro, que está caído, usuário de droga, vou dar um exemplo, né?
Sandra, tenho medo de me aproximar. Eu tenho, gente. Então, já que eu tenho medo de chegar com aquela pessoinha que está ali, que é uma pessoa completamente perdida, não só na materialidade, mas espiritualmente, é uma pessoa completamente perdida. Mas é um irmão nosso, que está em sofrimento. A gente lá sabe se a gente passou por alguma coisa parecida, a gente lá sabe se não teve um pai, se não teve uma mãe, um filho, uma pessoa amada que passou por uma situação dessa em outra encarnação. Quantos dos nossos familiares a gente olha e diz, esse cara tem uma tendência meio esquisita. Quem sabe se em outras encarnações ele já não teve ali jogado numa rua? A gente não sabe. Porque nós temos o véu do esquecimento, graças a Deus. Se a gente não gosta nem de lembrar do problema de 10 anos atrás, imagina de 10 encarnações passadas. Seria um sofrimento. Tá, a Sandra não consegue chegar lá e dizer, meu irmão, o que você está precisando? Você quer um pão com manteiga? Você quer um refrigerante? Está muito quente. Posso te ajudar pelo menos te ouvindo? A gente tem medo até de pegar uma doença na fala. Não dá para fazer isso nos tempos atuais? Tem gente que faz, eu admiro pra caramba. Eu tenho uma amiga que ela não está nem aí, ela vai chegando, vai falando, já colocaram ela para correr, ela corre. Ela já foi ajudar uma senhorinha que ela deu alguma coisa para ela em valor financeiro, né? A mulher ficou muito brava, jogou o dinheiro, jogou o que tinha na mão, mas ela estava num surto. Não era droga não, era problemas mentais. É um risco, Eu não tenho coragem, então o que eu faço? Uma oração, perfeito. Joga um pensamento iluminado para aquela pessoa, que a espiritualidade de alguma maneira possa tocar aquele coração, estendendo para a família, porque a família, coitada, sofre pra caramba também nessas horas, né? E a vida até mais. Então, dentro das nossas condições, a gente pode sim fazer essa misericórdia, essa piedade, essa caridade, através do bom pensamento. Ainda dentro do capítulo 15, eu vou pular aqui para uma outra parte. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, ele acrescenta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Eu amo Deus, eu sou super crente, mas tem umas pessoas tão chatas na minha vida, não combina. Então Jesus já fala o seguinte: não dá para amar a Deus e não amar o seu próximo. Não dá para amar o próximo e não amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Meu Deus, olha a nossa responsabilidade. Tudo que a gente faz contra o nosso próximo, a gente está fazendo contra a divindade. Lascou, né? A gente tem que ficar mais vigilante em relação a isso. Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Gente, não dá. É aquilo que eu falei no começo, uma encarnação é muito pouco. Eu sei que a gente já deve estar na milésima, sei lá. E a gente ainda está aqui engatando a marcha. Ainda está... Mas, numa quarta-feira, num calorão tremendo, nós estamos aqui reunidos. Já é um passinho, né, não? Todos pacientemente me ouvindo. E eu pacientemente gritando. Estou gritando muito, gente? Obrigada. Estou me esforçando, viu, por causa do barulhinho. Então é bom saber, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo,
todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. A caridade já é um germe do sentimento mais nobre que todos nós trazemos dentro de nós. O sentimento mais nobre, que é o amor, que a gente ainda não consegue exercer em sua plenitude, porque nós somos muito imperfeitos, nós somos muito pequeninos, mas nós estamos caminhando. A intenção, quando eu falo isso, não é de nos diminuirmos, não. É para nós nos encorajarmos, nos fortalecermos, mas sabendo que a gente está numa caminhada evolutiva. A gente nunca para de evoluir, tá, gente? Às vezes a gente empaca na nossa evolução espiritual, não vai nem para o lado, nem para frente, nem para trás, nunca vai para trás. A nossa melhor encarnação sempre é essa, é a atual. Ah, não, na encarnação passada acho que eu fui melhor. Não, não é não. E na outra encarnação, nem que seja um tantinho de nada, você vai estar melhor. Então a nossa melhor encarnação é essa. O nosso tempo de nos melhorarmos é agora. Ah, não foi na passada. Vou lá fazer uma terapia de vida regressiva por curiosidade, saber se eu fui a princesa, se eu fui uma rainha. A gente sempre acha que foi alguma coisa importantíssima. Ninguém acha que foi a balconista da farmácia, o padeiro da esquina. A gente tem um olhar assim meio mégalo, né? Meio grandioso. A gente já é grande por ser filha e filho de Deus. Lembre, nós somos semelhança de quem nos criou. Nós temos o DNA de Deus. Todos nós temos o DNA de Deus. Então, tira essa mania de ser grande demais. Tipo assim, nossa, a vez passada eu devo ter sido uma princesa maravilhosa. Isso não é importante. Vive o teu agora. Constrói o teu agora. Se o teu agora, até ontem, ou antes de ontem, ou até há 10 minutos atrás, ainda não é aquilo que você gostaria, persevera no caminho do bem. Ah, mas eu queria lembrar o que eu fiz de besteira na minha vida passada para o meu marido, porque é um inferno na minha vida. Exemplo, tá? Não é o meu marido não, graças a Deus. Tem, né? Todo casamento tem seus altos e baixos, mas tem uns que parece que sobrevivem aos trancos e barrancos. Esquece, não procura saber se na vida passada foi teu inimigo, se te chutou. Faz o agora, melhora o agora, porque as pessoas que nós estamos convivendo, seja em família, seja no trabalho, seja dentro de um trabalho espiritual, seja com nossos amigos mais próximos, nosso círculo de convivência, são as pessoas que nós necessitamos estar. Ah, mas tem uma pessoinha que me irrita, me tira do sério. Eu não consigo conviver bem. Foca nisso. Se essa pessoa, que geralmente é da família, porque é na família que tem os nossos maiores desafios. Foca nisso. Foca de que aquela pessoa, tudo bem, não dá para ser a melhor amigo, ter a melhor relação, mas começa dentro do seu possível a aparar algumas arestas. Você fala, mas não dá nem para ter conversa com a pessoa. Isso não é receita, tá, gente? Mas eu tenho uma pequena sugestão. Ora por essa pessoa. Eleva o seu pensamento por essa pessoa. Nem que seja 2 frases. Ilumina fulana de tal. Que a vida dela tenha paz, amor, saúde, alegria, tudo que ela quiser e acha que é confortável para ela, que tenha um merecimento. Só isso. Em silêncio. Isso é uma forma de caridade? É. E essa caridade
Você acha que essa caridade você está atingindo só aquela outra pessoa? Você está atingindo a você. É o que nós chamamos, grava esse nome. Emmanuel, em Vinhas de Luz, capítulo 110, ele fala de uma caridade que ele chama caridade essencial. Alguém já ouviu falar na caridade essencial? A caridade essencial é aquela interna. A caridade externa, onde você pode auxiliar financeiramente uma pessoa, ou comprar um lanche para alguém que está ali na rua, ou dar uma palavra amiga. A caridade essencial é aquela que está dentro de ti, onde você descobre que o teu Deus divino, a tua essência divina, está exercendo o bem através de você, através de bons pensamentos, de boas intenções, fazendo o bem sem esperar retorno. Essa é a caridade essencial. Se tiver tempo, eu vou ler esse trecho do Vinhas de Luz, que Emmanuel nos traz através das psicografias, das palavras de Chico Xavier. Fora da verdade, a gente já ouviu falar assim também, fora da igreja não há salvação. Esse fora da igreja é fora da crença. Não é bem assim. Fora da igreja não há salvação, então, para eu ter salvação, ser bom, ser caridoso, fazer o bem, achar minha essência divina, eu tenho que estar vinculada a uma religião. O que vocês acham? Não precisa. Eu posso entrar em qualquer igreja, naquilo que eu acredito. Lembrem, a fé tem que ser uma fé racional. É que o Espiritismo nos prega. Aquela fé que é imperecível. Que nos momentos de dificuldade a fé vai lá para baixo, não. A fé racional é aquela que te sustenta. Você crê porque você acredita naquilo que você está vendo, que você está ouvindo, que você está lendo. Eu falei para vocês quando eu comecei que eu não sou dona da verdade. Eu estou aqui tão ignorante no bom sentido da palavra, tá? Quanto quem estiver me ouvindo. Eu estou num processo de aprendizado, de sabedoria, de conhecimento, principalmente de autoconhecimento. Então aqui quando fala que fora da igreja não há salvação, é um dos trechos do Evangelho, no capítulo 15, ele destaca que não é isso. Fora da verdade não há salvação equivaleria a fora da igreja não há salvação. Isso seria exclusivismo, pois não existe uma única doutrina ou uma única religião ou seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Nós espíritas não podemos ter o privilégio da verdade. Não podemos dizer para o evangélico, para o católico, para o bandista, só a minha doutrina tem razão. Não. Deixa quieto. Ah, mas ele acredita no Santo Antônio, que casou a filha, que casou a irmã, que casou o pai, o tio avô. Santo na igreja, para nós espíritas, são seres iluminadíssimos. A gente só nos chama de santo. Então jamais coloque por baixo qualquer religião. Ah, mas eu não concordo com o dogma da religião X. Ok. Respeite, guarde para si. É uma forma de caridade. Não que você esteja coberto de razão, tá?
mas a compreensão e a aceitação daquele irmão que está naquele padrão de evolução, tudo bem. Quem somos nós para dar lição de moral, para julgar? Imagina, a gente está aqui num processo de aprendizado. Vou passar para um outro livro aqui. Tudo bem, gente? Pode falar. Muito. Por isso a gente deve também tratar sobre tal. E aí vem aquela máxima, né? Exatamente. Perfeito. Você pegou a história certinha. Como é seu nome? Fábio. Obrigada, Fábio, pelo seu complemento. É isso mesmo. E lembrando também, gente, que nós temos dois grandes inimigos no nosso comportamento, que são avesso à caridade e à humildade, que foram os ensinamentos que Jesus nos deixou, que é o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo, tudo que nós somos. Alguns em maior grau e outros em menor grau. É fácil controlar esses sentimentos? Não é fácil. Mas a gente tem que, primeiro, identificá-los. E de que maneira a gente identifica esses sentimentos na gente? Se conhecendo. Dá uma preguiça de se conhecer, cansa, dá um trabalho. É mais fácil a gente conhecer a vida dos outros do que a nossa. E a gente conhece a vida dos outros de maneira extremamente errada. Só com o superficial, com o que a gente deixa transparecer. Porque esse terreno do coração é um terreno nosso, que só nós cuidamos, nós aramos. A gente sabe onde tem aquele buraco profundo que a gente tropeça de vez em quando, no pensamento, numa palavra mal colocada, num sentimento errado, equivocado. Então, para a gente poder exercer a verdadeira caridade, especialmente a caridade essencial, aquela onde coloca o teu divino aflorando, você tem que se conhecer. Porque como você vai corrigir os seus defeitinhos, se você nem sabe o que você tem? Vou contar uma passagem para vocês. Cadê a hora? Tá ali, né? Vou contar uma passagem para vocês. Eu não vou saber contar de detalhes, mas vou contar assim, uma grossa forma de contar. Francisco de Assis conversando com Clara, colocando os nomes dos santos. São Francisco de Assis conversando com Santa Clara. Eles conviveram na mesma geração. Francisco de Assis, eu acho que a maioria sabe, é aquele que despojou, se desnudou de tudo. Tirou a roupa do corpo, literalmente ficou pelado. E falou, eu não quero nada que me prenda à materialidade. Imagino que correios já cobriram o homem, né? Imagino isso. É aquele que vivenciou o desapego material, literalmente na pele. Isso daria uma outra palestra, tá, gente? Porque a gente não pode endeusar a pobreza, pelo amor de Deus. Vou jogar tudo para cima e agora eu vou virar riponga, andar pela rua sem nenhum desapego geral. Não. A gente não pode endeusar a pobreza. É muito triste a gente saber que tem pessoas que nesse momento não têm o que comer e não comeram o dia todo. Então não é para endeusar a pobreza, mas isso é um outro assunto, tá? O desapego que a gente tem que fazer é não endeusar a materialidade como se a tua felicidade dependesse única e exclusivamente disso. Porque a materialidade nos traz momentos de alegria,
Ai, é bom demais comprar uma blusinha nova. É bom demais, sei lá, trocar de carro. Mas passa. É um bem que se desfaz. Então não se endeusa a pobreza. Não tem nada errado você querer estudar, querer fazer uma boa formação educacional, fazer um doutorado, um mestrado, fazer, enfim, crescer de maneira justa, digna, pelos seus próprios méritos, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, fazer o teu caminho reto. Perfeito. Se com isso você consegue bens materiais para o teu conforto, agradeça todo o tempo pela sua inteligência, sua perseverança, sua persistência e ajude os mais necessitados se você puder, claro. Então, Francisco de Assis, conversando com Clara, ele estava aborrecido com alguém da equipe dele das obras sociais. E ele falou: Clara, eu estou preocupado em deixar essas obras, eu acho que o pessoal não vai dar conta. A conversa, a grosso modo, é desse jeito, tá? Se alguém conhecer esse diálogo, por favor, me corrija. Aí Clara falou para ele o seguinte, a Santa Clara falou: Francisco, deixa de ser egoísta, desapega. Gente, falar isso para Francisco, imagina o que ela ia falar para a gente. Ai, que vergonha. Aí Francisco olhou: hã? Como assim? Francisco, você está muito apegado às tuas obras. Essas obras não são tuas, são de Deus. E Deus vai saber conduzir essas obras na mão de quem quer que seja. Olha que lição para a gente. Eu sei que a gente está muito longe de Francisco, mas estamos no caminho reto. Estamos fazendo a nossa parte da melhor maneira. E quando a gente não fazer a nossa parte da melhor maneira, para tudo, respira e faz como Santo Agostinho no final do dia. Como foi meu dia hoje? Eu maltratei alguém? Eu falei alguma coisa que incomodou alguém? Eu briguei? Eu fui egoísta? Eu falei uma mentira? Mesmo que uma mentirinha. Faz uma reflexão da sua consciência em termos de comportamento. Gente, não é fácil, dói. Mudar dói, mas é uma necessidade. Se você está fazendo uma aversão, desculpa o seu nome, eu esqueci. Flávio? Fábio, desculpa, Fábio. Se você está sendo a versão Fábio até agora e está vendo que essa versão não está funcionando muito bem, para tudo. Eu estou falando do Fábio, mas serve para mim e para todo mundo, tá? Para tudo. Racionaliza. Vai doer. Entra para si próprio. Ia dizer entra para dentro, mas é feio, né? Mas faz uma introspecção. Nua e crua. Sem pirar o cabeção. Porque às vezes o que a gente encontra naquelas gavetinhas que a gente não abre é desagradável. Se não der para encarar aquela gavetinha que está fechada, com aquele problema, com aquele sentimento que você sabe que não faz bem para você e nem para quem está do seu lado, abre só um pouquinho, para não tomar um choque assim, sabe? Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Não tenho condições de abrir gaveta. Procura ajuda. Não só ajuda espiritual. Ajuda de alguém muito querido para conversar. Ou ajuda terapêutica, por que não? Os profissionais que existem da área da saúde, e de uma maneira geral, todos eles estão colocando os seus talentos para nos servir, e são talentos divinos. Todos nós aqui trabalhamos
independente da profissão, se é estudante, se está dentro de casa, tomando conta do seu lar, da sua família, dos seus filhos, ou do maridão ali, que vira criança depois de um tempo. É trabalho divino, gente. Como você muito bem falou, tudo tem a sua importância. Tudo tem a sua importância mediante os olhos de Deus. Então, quem somos nós para humilhar uma outra pessoa mediante o que ela faz ou deixa de fazer? Tudo bem por enquanto, pessoal? Esse livro aqui vai cair na prova, na próxima semana. Eu super recomendo. Emmanuel, ele pegou os vários trechos dos evangelhos e fez comentários. Esse daqui, eu sou fã de Paulo de Tarso. E eu peguei um trecho aqui que, na verdade, nem tinha nada a ver com a nossa conversa, mas de repente eu abri, nem estava procurando isso daqui, era outra coisa, e abri, eu achei que ficou tão bom para o que a gente está conversando aqui. É um trecho da carta de Paulo a Coríntios. Pedimos a Deus que não cometais mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que a gente possa praticar o bem. A gente não pode curar todas as chagas sociais do mundo. Tipo assim, eu quero ser caridosa, eu vou curar todo mundo. Não dá. Aonde o seu braço alcança, faça o seu melhor. Aquilo que você não alcança, faça o seu melhor em termos de pensamento positivo, pensamento de iluminar aquela situação. Então ele fala aqui, certo, não podemos curar as chamadas chagas sociais indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos que somos, em regime de correção, que todos nós estamos aqui, e aperfeiçoando também, né? Contudo, nenhum de nós está impossibilitado de proceder de forma honesta e apoiar os nossos semelhantes com a força moral de um bom exemplo. Dar um bom exemplo é uma forma de caridade também. Sem dúvida que a gente não pode socorrer todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo, de um vizinho, de um irmão, lhe proporcionando a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Gente, uma palavra faz uma diferença. Ah, caramba, eu gostaria muito de ajudar, doando alguma coisa, sei lá, dinheiro, cesta básica, mas eu estou num aperreio, o que eu faço? Converse se você tiver oportunidade de conversar com aquela comunidade. Leve uma palavra amiga. A palavra amiga não vai encher barriga, não vai trazer o feijão, não vai trazer o pão. Mas é uma maneira de trazer um acalento espiritual para a pessoa. E quem sabe, numa palavra amiga, a espiritualidade te vendo, tentando fazer o teu melhor, ela não te dá uma luz e você não consegue, por intermédio de outras pessoas, aquela cesta básica, aquele pão que está precisando daquela família. Chico Xavier, uma vez, eu não sou muito boa de contar história não, tá, gente? Mas eu vou contar bem resumidinho. Chico Xavier, uma vez, tinha que levar não sei quantos alimentos para um grupo de pessoas de uma comunidade muito pobre que estava passando muita fome, lá no interior de Minas, lá em São Leopoldo. E ele saiu da casa dele querendo levar alguma coisa. Aí ele conversando com o mentor, acho que Emmanuel talvez, eu não me lembro realmente, o Emmanuel falou assim, leva água. Aí Chico falou, mas água não enche barriga, o povo está com fome, coitado. Vou chegar lá com potes de água. Vai, Chico, vai lá.
dá uma palavra amiga e leva água. Ele foi, chegou lá, gente, eu não tenho comida para dar para vocês, mas eu trouxe água. Quem ia dizer não para o Chico? Acho que a luz dele já chegava antes dele virar a esquina, né? Bem antes, ó. E é verdade isso, a aura dele era gigantesca, né? De tanta luz que aquele homem emanava. E o que aconteceu nesse meio tempo? Ele, enquanto estava lá conversando com a comunidade, alguém bateu na porta da casa dele. Até me arrepio contando essa história, agora está vindo na memória. Bateram na porta dele e veio atender um homem todo de branco, de barbinha. Falou, cadê o Chico? Porque olha, nós estamos trazendo nesse caminhão um monte de cestas básicas. Acho que um empresário de algum lugar que ele deu assistência está doando para ele. Aí o homem de branco falou para ele, olha, ele está virando à esquerda, subindo o morro, descendo o morro, vira de novo à direita e ele está lá. Minas é assim, né? Segue direto a vida toda, depois vira à esquerda, tem uma árvore, é lá. E ele foi, chegou lá, abriu o caminhão e distribuiu. Aí o Chico perguntou, mas como é que o senhor sabia que eu estava aqui? Claro, né? Foi aquela felicidade. Aí o homem falou assim, tinha um senhor de branco na tua casa, de barbinha. Ele falou, aí o Chico não falou nada, né? Porque ele falou com o espírito. De vir de quem? Do Bezerra de Menezes. Ó. Aí distribuiu, foi uma festa, chegou lá, agradeceu todo mundo. Ou seja, a providência divina está nas nossas mãos. Quando a gente acha que não pode fazer nada, aparece. Acreditem nisso. A força do pensamento é imensa. Nossa, eu preciso muito de um trabalho. Foca nisso. Reza com fé. Acredite nisso. Poxa, eu preciso que o meu casamento se estabilize. Coloque fé nisso. É óbvio que nós passamos por algumas provações e às vezes a gente tem que ter uma certa aceitação, resignação, porém não é comodismo, tá, gente? Tipo assim, a minha vida tá ruim, nada acontece de bom, eu tô desempregada, eu vou ficar dentro de casa vendo série da Netflix até um dia bater o trabalho aqui na minha porta. Também não vai funcionar. Então, você ter a fé, você ter a crença, você ter o pensamento elevado e positivo e se cercar de bons pensamentos, ok, mas tem que se movimentar. Chico não tinha nada para dar. Mas a intenção dele, a boa vontade, a espiritualidade elevada, a caridade essencial que está dentro do coração. A caridade externa eu acho que é a mais fácil. É aquela caridade que você tem um monte de sapato em casa que você não usa. Bons, claro, né? Não vai dar sapato furado. Vou juntar esse sapato e levar lá na casa espírita para doar. Facinho, facinho. Você mata, como é que o povo fala? Mata 2 coelhos. Aí isso é feio falar, né? Mas enfim, une o útil ao agradável. Você faz uma limpeza no guarda-roupa e ainda doa. Isso não é caridade essencial. A caridade essencial é aquela que se faz de dentro do seu coração. Procurem ler sobre caridade essencial. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, mas eu vou tentar ler antes da gente finalizar para sedimentar isso. Não está errado. Tipo assim, Sandra, eu não sei, eu acho que eu não faço caridade essencial. Eu faço porque me convém. Agora está na campanha do Natal, peguei uma sacolinha para uma criança, eu fico feliz. A gente fica feliz fazendo bem. Olha, é impossível a gente não sentir bem fazendo uma coisa boa.
É impossível. Sabe? Ok. Então não é mais para fazer, dar a sacolinha de Natal? É sim para fazer, pelo amor de Deus. Então não posso mais dar um lanche para o menino que fica pedindo dinheiro, eu vou lá e compro o lanche para ele? Pode fazer sim, beleza. É o seu pequeno caminho que você está fazendo em direção à caridade essencial. Ou seja, aquela caridade que você vai fazer de uma maneira tão rotineira que não precisa de campanha, não precisa de pedido. Você faz. Já é um treino seu, sem você perceber. Emmanuel nos fala o seguinte: indiscutivelmente não pode sanar as dificuldades totais da nossa família, por exemplo, a família que a gente nasceu. Todavia, ninguém está interditado ou impedido no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter na casa. Isso é caridade também. Não te afaste da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguir e realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. Tem uma outra caridade, gente, que é a caridade invejosa. Eu estava lendo isso aqui. É meio estranho falar caridade invejosa. O que é isso, gente de Deus? É aquela caridade que você olha para a pessoa e diz: mas ela tem muito dinheiro. Ela pode ficar fazendo esse monte de doação. Ela pode doar esse monte de cesta básica. Quem de nós, na boa, eu vou levantar a mão, porque eu já fiz isso. Quem de nós não pensou, essa pessoa doa muito porque ela tem muita grana, então não vai fazer falta para ela. Mas eu vou fazer igual um pouquinho. Isso é uma caridade invejosa? Eu li isso em algum livro espírita que, desculpe, eu não recordo onde é que eu li isso. Mas eu achei tão esquisito. Caridade invejosa é aquela que você diz: nossa, também entra dentro da caridade invejosa. Aquela que você diz o seguinte: quando eu tiver recursos, eu vou lá ajudar, como a Dona Maria ali, que é cheia da grana, ajudou. Não precisa esperar os recursos. Olha, tem um senhorzinho que vende maçã do amor num restaurante que eu frequento perto do meu trabalho. E ele me disse um negócio ontem. Eu nunca comprei da maçã. Primeiro que eu não gosto de maçã do amor, aquela maçã toda caramelada. Mas eu falei, eu vou comprar dele qualquer dia, vou dar, não sei para quem, mas eu vou levar. Não posso jogar fora, né? Claro, é feio. Mas eu não gosto mesmo, nunca gostei. E quebra o dente, viu, gente? Eu sou dentista. Cuidado com a maçã do amor, porque eles quebram o dente. Quem usa aparelho, então, nossa senhora, nem pensar. Aí ele me parou, eu conversei com ele, fiquei conversando, né? E ele falou assim: eu vou fazer 30 maçãs do amor para fazer uma doação para um orfanato. Eu falei, gente, esse homem aqui está nesse sol ralando, com esse monte de maçã derretendo, porque o açúcar derrete, no calor. Eu até falei para ele, nossa, agora me deu uma ideia. Falei para ele, coloca no isoporzinho. Pelo menos a maçã do amor não vai derreter nesse calorão, né? E eu tenho isopor, acho que... Tomara que eu lembre, oh meu Deus, tomara que eu lembre. Mas olha que bacana a atitude dele. Ele com bem menos recursos do que eu. Pensou em fazer essas maçãs do amor e levar no Natal, ou antes do Natal, ou depois do Natal, porque não tem dia, tá, gente? Levar essas maçãs do amor para essas crianças. Aí eu falei para ele, então, por que você não divulga isso em rede social? Porque todo mundo em rede social, né? Independente de estar bem ou não estar bem, de ter recurso ou não, hoje em dia todo mundo tem uma rede social. Divulga isso, mas mostra o teu trabalho e faz a fotinha com as crianças, sabe? Porque hoje em dia é uma questão de confiança. Conquiste a confiança das pessoas que isso pode virar um trabalho que não precisa ser só Natal. De 2 em 2 meses, uma vez por mês, você reúne essas... Pede para as pessoas ajudarem você. Mas uma pessoa que aparentemente, olha só,
menos recursos, isso com certeza ele tem, mas olha o entendimento dele, que bacana. Isso é praticar a caridade do coração. Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Já estou mandando eu ir embora. Eu vou eu vou 2 minutinhos para eu ler o texto da caridade essencial para vocês. É um texto pequeno do Vinhas de Luz, para a gente refletir. Aí a gente faz uma oração para finalizar, tá bom? Tá todo mundo se sentindo bem? Ninguém quer conversar com o atendimento fraterno? O coração tá mais levinho um pouquinho? Tem que sair mais levinho hoje daqui, tá? E a caridade é esta, que andemos, isso está no Evangelho de João. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. A caridade essencial, gente, é aquela onde você segue os mandamentos divinos. Os mandamentos que também Jesus nos proporcionou em sua passagem por aqui. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Está no Evangelho de João. Aí Emmanuel vai discorrer. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, o remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado, independe da religião, gente. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo espiritual. A assistência, medicação, ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestimentas diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurar a sua própria edificação, a caridade essencial. Se não adquirir o espírito da boa vontade para com os que necessitam, ninguém ensinará isso. Com segurança, se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e auxílio fraterno. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, onde dissemina alegria, esperança, gratidão, conforto. Antes, porém, da caridade que se manifesta de maneira exterior, das mais variadas formas, pratiquemos a caridade essencial. Porque sem a caridade essencial, a gente não consegue efetuar a nossa rendição. A gente não consegue fazer a nossa edificação. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos conforme os ensinamentos de Jesus. Tem um pouco mais de texto aqui, mas o básico que eu queria deixar para vocês é isso. Lembrem que a caridade, ao pensar, ao falar e agir, devemos seguir os ensinamentos do nosso Mestre, dos Evangelhos de Jesus. Tem dúvida? Lê o Evangelho. Lá tem todas as tuas respostas.